Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel. Profeta Daniel, capítulo 3. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos agora no momento da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, ministra o nosso coração de uma forma especial e maravilhosa. Sabemos, pelo que ela mesmo diz, que a Tua palavra não volta para Ti vazia, sem antes cumprir tudo aquilo para qual ela foi destinada. Que isso seja fato real na nossa vida, nesta noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Que esta palavra venha ao encontro de cada um de nós, trazendo resposta, trazendo conforto, trazendo esperança, força, trazendo correção, tudo aquilo que for necessário, para que nós possamos ser exatamente aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. Que assim seja em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de nós lermos aqui, só para você entender, esse texto vai contar a história, uma parte da história. De um momento na história de Israel, que por algumas razões, Israel, como povo de Deus, foi se afastando. Aquela aliança, né? Aquela aliança forte, né? Foi sendo negligente, aos pouquinhos foi deixando uma coisa de lado, outra de lado, foi negligenciando a direção de Deus, que Deus deixou, e culminou em Israel ser invadida pela Babilônia, e nessa época Nabucodonosor estava como rei. Então é nessa situação aí que você vai encontrar no livro de Daniel, o profeta Daniel e os seus amigos, né, que aparecem aqui no livro, eles ficaram cativos e começaram então a servir ao rei da Babilônia. E aí acontece o seguinte, vamos ali para a parte aqui do texto, no capítulo 3, do versículo 13 em diante. Então o rei Nabucodonosor, ele mandou fazer uma estátua, uma imagem de ouro, para as pessoas reverenciarem esta imagem. Complicado, né? Porque era para todo o povo reverenciar esta imagem. E aí, o texto vai falar dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Olha o que acontece aqui. Eles não se curvaram diante desta imagem. E no verso 13 em diante fala assim: furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Amém? Vamos parar por aqui por enquanto. Irmãos, talvez você conheça toda essa história já. Alguns talvez não. Mas aqui foi um momento bem difícil, né? Bem difícil.
Eu quero só trazer um ponto nesta noite. O que nos chama a atenção aqui é que a situação era de morte. A situação era de morte. Eles estavam sendo chamados, na verdade até obrigados, a viverem ou realizarem, agirem de uma determinada maneira que não iria honrar a Deus, que não iria exaltar o nome do Senhor, mas eles tinham essa direção e eram obrigados a fazer isso. Eu gostaria de fazer um paralelo com a realidade da nossa vida hoje. Por enquanto, nós vivemos num país livre, mas essas coisas estão começando a mudar. Não sei se vocês estão reparando. Né? A liberdade de culto que existia no nosso país está diminuindo a cada mês. Hoje não se pode pregar mais em escolas. E eu, faz 17 anos que estou como pastor, preguei em várias escolas aqui dessa cidade. Hoje, os convites cada vez estão diminuindo mais. Pregamos muito na universidade, né? Aqui hoje Unifal, era EFOA. Pregamos muito, pegamos ao ar livre, pegamos dentro de sala, parava os jovens, conversava sobre Deus. Hoje, existe uma crítica em cima disso, né? Então, nosso país também está no processo de mudança. Mas, naquela época, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles prestavam serviço ao governo. Eles estavam ali num jugo, mas eles serviam aquele governo. Eles não estavam distantes do rei, eles eram pessoas próximas ao rei. Eles tinham uma posição importante ali. E quando eles não se curvaram diante daquilo que era a expectativa e a direção dada, eles colocaram não só a função deles a prêmio, mas eles colocaram a vida deles em risco. Concordam comigo? Mas estavam acontecendo coisas para chegar a este ponto. Israel estava distante de Deus. Mas aparece Sadraque, Mesaque e Abdenego, 3 que faziam parte do povo de Deus, muito firmes em sua convicção e de servir a Deus. E eles colocaram isso a prêmio. Eu queria, como hoje nós estamos aqui num culto de ceia, eu queria lembrar os irmãos que nós temos um Deus que tudo pode. Mas a igreja hoje, não só essa, sem medo de errar, há uma igreja no nosso país, uma igreja que ainda não conhece o poder de Deus de verdade. Pastor, por que você está falando isso? Porque quando nós lemos a palavra de Deus, muitos aqui e em outras igrejas falam, eu espero ver o tempo que essas coisas irão se realizar no nosso meio. Então isso significa que nós vemos, sim, coisas de Deus, o poder de Deus agindo, mas não na intensidade que a palavra de Deus mostra Deus se movendo nesses tempos. Amém, irmãos? Não é verdade isso? Mas o que será? Deus se enfraqueceu no percurso do tempo, Deus está se envelhecendo, perdendo suas forças, perdendo o seu poder? Não, não é verdade. Porque Deus foi, é e sempre será. Amém, irmãos? Então o que está acontecendo? A mesma coisa que aconteceu ao ponto de Deus ter prometido a Israel que estaria guardando. Eu sou o guarda de Israel. Não é isso? Isso está na palavra de Deus. Deus se apresentando, eu sou o guarda de Israel. Mas então Deus não guardou Israel? Porque a Babilônia invadiu, tomou conta. Mas Deus não falou que guardaria o seu povo? Disse, guardaria o povo que confiasse e andasse com ele. E nós temos todos os dias a oportunidade, que às vezes é uma faca de 2 gumes, a oportunidade de decidir como vai ser o nosso dia.
Não é Deus que decide como vai ser o seu dia, é você. Se o seu dia for um dia caminhando com Deus, o seu dia vai ser bom. Pode ter lutas, pode ter N situações adversas, mas Deus marcará a presença dele no seu dia. Mas você também pode escolher colocar Deus numa caixinha, colocar Deus numa gaveta e assumir a liderança do seu dia. E você colherá os frutos disso também. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles se colocaram numa posição que Deus espera de todos nós. Nós fizemos uma aliança com Deus. Amém? Você fez uma aliança com Deus. Aliança com Deus não é botar um anel no dedo com Deus. Aliança é no coração. É uma entrega de vida. Entregar a sua vida é não assumir mais o controle dela, não pegá-la de volta, não assumir quando você acha que convém e quando não convém, aquela coisa de vai e volta. Não, aliança com Deus é uma entrega genuína, verdadeira e definitiva ao Senhor, acreditando que Ele irá nos conduzir para a vida eterna. O que tenho que passar, Deus sabe. Ele vai permitir, Ele vai administrar tudo isso. Eu vou apenas confiar que o plano de Deus é o melhor para a minha vida. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles assumiram esta posição. Ele aqui não teve revelação nenhuma. Deus não disse, ei Sadraque, vai fundo, não se curva não. Pode bater de frente com o rei, porque olha, o que ele fizer, eu livro vocês. Eles não tiveram essa revelação. Ele disse que acreditaria que Deus poderia livrá-lo. Mas ele também disse que, se isso não acontecer, mesmo assim, não nos curvaremos. Quer dizer, se eu tiver que morrer, que assim seja, mas eu sou fiel ao meu Deus. Esta fidelidade, ela levou eles, de fato, à fornalha. Né? De fato. E eu queria dizer uma coisa para vocês nessa noite, um pouco mais, né? A expectativa de Deus é que nós sejamos a luz do mundo. A expectativa de Deus é que você faça diferença onde você está, você seja o sal da terra. E para isso, você necessariamente tem que confrontar. Se você não confrontar as circunstâncias que estão ao seu redor, nós estamos assumindo uma posição esquiva. Nós não estamos hasteando a bandeira. Mas por que você diz isso, pastor? Porque o mundo é contrário às coisas de Deus. Os valores deste mundo são contrários. Valores e princípios que nós estamos ouvindo, vendo e muitos vivendo, não tem nada a ver com o plano de Deus para a nossa vida. Mas nós somos chamados a viver o plano de Deus, amém, irmãos? Significa ir numa direção contrária. Existe uma contramão, né? É uma contramão. A palavra de Deus fala sobre, nos orienta que a nossa vida tem que haver uma conversão, né? Então eu tenho que ir numa direção contrária do que o mundo está indo. E se isso de fato acontecer, as pessoas vão perceber rapidamente, vai incomodar, vai chamar a atenção, vai criar curiosidade, várias situações vão acontecer. E eu tenho que estar o quê? Confiante que é isto que Deus tem para mim. Estão entendendo, irmãos? Porque se não for assim, você será conduzido por este mundo. E o final é destruição. Todos aqueles que forem conduzidos pelo príncipe deste mundo, terá destruição. É o que a palavra de Deus nos revela. Mas aqueles que permanecerem firmes até o fim, receberão a coroa da vitória. Entenderam? Então, nós temos que lembrar disso. Sadraque, Mesaque e Abdenego botou cargo a prêmio. Botou sua própria vida. A vida deles estava nessa condição. E Deus livrou? Não, Deus não livrou. Deus permitiu, né, a situação terrível acontecer.
a situação de morte acontecer. Mas o que no final aconteceu foi que Sadraque, Mesaque e Abdenego não morreram, não é isso? Eles foram lançados na fornalha. Vamos dar uma olhada aqui, bem rapidamente. Aqui no verso 22. A ordem do rei era urgente. E a fornalha estava tão quente que as chamas mataram soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece como filho de deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abdenego, servos do Deus Altíssimo. Aleluia! Já começou a ser exaltado o nome do Senhor, né? Servo do Deus Altíssimo, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do fogo. Os sátrapas e os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e nem havia cheiro de fogo neles. Aleluia! Mas eu não estou aqui nessa noite para dizer para você dos milagres de Deus. Eu estou aqui para dizer o seguinte, do nosso compromisso. O nosso compromisso, queridos, Deus, Ele nos prometeu, Ele prometeu nos conduzir até a vida eterna, amém? Isso é uma promessa do Senhor, mas não são todos que estarão lá, queridos. A palavra de Deus, ela é muito clara. Não serão todos, serão aqueles que fizeram esta entrega. E a entrega, ela é checada diariamente. Não porque Deus duvida da sua entrega, mas para que eu e você estejamos constantemente atentos à nossa própria vida. Porque a palavra do Senhor diz no livro de Provérbios, no capítulo 4, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Então nós precisamos estar sempre atentos, porque somos atraídos, somos assediados diariamente por tantas palavras e valores que são lançados por aí, que a nossa mente começa a ser bombardeada e às vezes começa a ser seduzida por ideias diferentes que nos afastam do caminho do Senhor. Então Deus permite não é para destruição, Deus permite para fortalecimento. Porque só me fortaleço quando eu lido com a situação. É ou não é verdade? Você só se fortalece lidando com a situação. É muito fácil você dizer, é assim, é assim. Às vezes achar que aquela pessoa, às vezes nós somos muito críticos, né? Achando que aquela pessoa não é capaz de fazer como nós, deveria ter feito, mas às vezes nós não sabemos da história daquela pessoa. Né? Mas o que nós vemos aqui é que Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles foram provados e aprovados. Uma coisa é certa, se eles morressem queimados, eles estariam na glória. Tá certo? Mas na verdade, nós não temos esse domínio. Eles não tiveram, o texto é muito claro. Nós não temos esse domínio. Mas muitas vezes, nós estamos nos curvando diante das imagens. E eu não estou falando de imagens de escultura. Muitos de nós temos que tomar cuidado, porque está sendo imposto muitas coisas no nosso país. É imposto coisas que nós devemos fazer, senão nós seremos criticados. Não é nem morte, é crítica. E muitos de nós nos curvamos. Significa, aceitamos. Começamos a fazer igual, para não sermos criticados, para não sermos ridicularizados.
E o Senhor está sendo esquecido nisso. Estão entendendo, irmãos? Adorar o Senhor não é cantar. Adorar o Senhor tem que existir fidelidade. Do contrário, não existe adoração. Essa adoração é a sua vida diária diante de Deus. Com tudo que você é e com tudo que você faz, as pessoas elas têm que ver que você é um adorador do Senhor. Que você não participa de determinadas festas, não porque você não gosta de festa, mas porque aquela festa não tem sentido na sua vida. Você não vai. Ah, mas aí eu ponho o meu emprego a prêmio. É a oportunidade que Deus está te dando de você mostrar a sua fidelidade. Ah, pastor, mas nos dias de hoje, perder o emprego não é uma brincadeira. Você está dizendo que o seu Deus não está zelando pela tua vida. Agora, se você crê que Deus zela pela tua vida, eu não vou, querido. Eu não posso ir nessa festa, porque essa festa não agrada a mim. Ah, é? Por que não te agrada? Porque se você falasse de festa de louvor ao Senhor nosso Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu não só vou, como eu trabalho, organizo, faço tudo que for necessário para esta festa bombar. Mas se está exaltando homens, se está exaltando qualquer outra coisa que não seja o Senhor nosso Deus, não me agrada, eu não participo. Eu não tenho que falar, é porque a Bíblia diz, não, isso aí é decoreba. Não é assim que a gente fala. Tem que ser seu, convicção sua. Eu não me alegro nessa festa, eu não vou. Ah, mas você tem que ir porque você é funcionário. Ih, já ouvi tanto isso. Eu já fui funcionário. Eu falei assim, eu não tenho que ir. Eu sei que eu sou funcionário, mas eu sou funcionário todos os dias deste ano. Mas festas desse tipo, não conte comigo. Agora, se você mudar a bandeira da festa, eu participo dela. Não fui demitido. Né? Porque o cristão que é cristão, ele serve ao seu patrão como quem serve a Deus, né? Ele é impecável no que faz. Então, não vai ser por causa de uma festa que a pessoa vai demitir você. Tenho certeza disso. E se fechar a porta, querido? Tem porta aberta sempre para aquele que honra o Senhor. Amém? Porque a palavra de Deus diz o quê? Que aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, feliz será e tudo lhe irá bem. Está escrito isso aí. Amém? Então nós temos que confiar. E olha lá, Sadraque e Mesaque não tinha noção da amplitude. Olha que coisa interessante. Eles não tinham noção da amplitude daquele não. Governadores, sátrapas, estavam ali reunidos com o rei. Foi um testemunho gigantesco. Impactou o rei. O rei se converte. Sabe que ele se converteu? Eu não sei, precisa ver aí os historiadores o que aconteceu com esse rei, né? Mas ele disse assim, olha. Primeiro ele diz que aquele que estava ali no meio de Sadraque, Mesaque e Abdenego tinha aparência de filho de deuses. Por quê? Porque adoravam deuses, né? Então era o referencial dele. Depois ele fala o quê? Servos do Deus Altíssimo. Olha que diferença, mudou. E caminhando aqui para o final, você pode virar aí a página da sua Bíblia, está lá no verso 29. Por isso, olha lá, olha o que o rei fala, hein? Olha o que o rei fala. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, sejam despedaçados e sua casa
seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdenego. Aleluia! Isso é tremendo. Deus quer realizar isso através da tua vida. Deus quer mostrar ao mundo que Ele é Deus através da igreja. Deus quer mostrar para você que Ele é o mesmo Deus com você. Mas nós temos que deixar as circunstâncias, elas acontecerem e a gente se posicionar como Deus espera. Porque o mais Ele fará. Amém? O mais é Ele que vai fazer. Não é você, é Ele. Nós estamos vivendo um tempo hoje onde o cristianismo, você lê, você ora e você faz. Você manda Deus tirar férias. Ah, pode tirar só tomar um cafezinho lá, Deus, pode deixar que eu dou conta, eu resolvo. Aí entra aquela angústia tremenda. Ai, mas como é que vai ser? Não, como é que vai ser? Não sei. Você tem que se posicionar como Deus diz. E o restante cabe a Deus fazer. Amém, irmãos? Deixa Deus ser mais participativo do seu dia. Isso é maravilhoso. É muito peso para carregar nesses dias. Que não dá, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. E qual é a expectativa que Deus tenha do mundo ver, conforme o profeta Isaías declarou, que haverá um dia, né? Que eu já falei aqui, haverá um dia que os povos ao nosso redor dirão, ali vai o povo abençoado do Senhor. Isso é maravilhoso, né? Mas eu preciso, e você também, nós precisamos de fato nos posicionarmos. Cristianismo não é ler Bíblia. Cristianismo é viver o Evangelho. Por isso você precisa ler, entender, meditar e entender e se posicionar. Por quê? Porque Deus honra a sua palavra. A sua vida será o que está escrito, se você andar na palavra. Amém? É simples assim. É uma vida cheia de novidades. É uma vida também cheia de problemas. Porque talvez você diga assim, ah, pastor, mas é muito mais tranquilo sair fora. Aparentemente, isso é uma referência distorcida de um cristão que ainda vê como velho homem. Deus nos chama para viver uma vida de ousadia. Deus não deu espírito de covardia, mas de ousadia e de poder. Amém? Mas eu tenho medo. É verdade. Eu acredito. Eu também tenho. Você sabe o que é coragem? Coragem não é ausência do medo. Não existe ausência de medo. Para o homem, não. Coragem é mesmo com medo, eu enfrento a situação. Não recuar é coragem. Estão entendendo? Então, Deus sabe de cada um de nós aqui. E Deus quer ser realmente Deus manifesto na tua vida, meu irmão. Essa palavra não é ultrapassada. Se ela está escrita, é porque Deus sabe de cada um de nós e que nós precisamos ouvi-la. E nós precisamos acreditar e alinhar a nossa vida. Da mesma forma como Sadraque, Mesaque e Abdenego não aceitou aqueles valores, não aceitou aquela cobrança. Eles foram fiéis ao Senhor. E Deus, em vez de envergonhá-los, por um momento, eles estavam sendo envergonhados. Por um momento, mas a história não havia acabado. De repente, Deus chega e fala assim, agora eu vou honrar a fidelidade de vocês. E dá uma virada. E eu vou terminar essa mensagem dando um testemunho para vocês. Esta igreja, este ano, mais um ano que nós participamos do DIP. Lembra? DIP? Domingo da Igreja Perseguida. Estão lembrados? Inclusive veio o pastor Davi Botelho, pastor e missionário, né? Davi Botelho, da Missão Horizontes, esteve conosco, falando sobre o Oriente Médio.
né, e falando de uma maneira mais específica sobre o desafio maior agora, que é entrar na Coreia do Norte, né? Lembra disso? Então, a nossa oração chega aos ouvidos de Deus, não chega? Mas a gente, às vezes, está tão distante, né? Oriente Médio, ou então a Ásia ali, né? Coreia do Norte, tão distante. Mas o que acontece? A gente chega lá no Agape Brasil, fazia 30 dias, exatamente 37 dias, que a nossa igreja, a Batista Agape, em Campinas, havia adotado uma família da Palestina. Palestina, né? Da Palestina. Do Paquistão, desculpa. Do Paquistão. Aí tem toda uma história, ele vai vir dar o testemunho dele em breve, aqui ainda esse ano. Mas um paquistanês convertido, então, perseguição. Casou com uma jovem de uma família muçulmana radical. Então, quando ele fez isso, ele declarou guerra. Não guerra contra uma família, guerra contra o governo, né? E aí ele tem toda uma história, que aí vocês vão ver. A gente, irmãos, dá até vergonha, desculpa falar isso, mas dá vergonha quando fala assim, pastor, eu estou tendo perseguição no meu trabalho. Quando você ouve o que é perseguição, isso aqui vergonha, se sentir intimidado com isso, e o rapaz no risco de morte hasteando a bandeira do evangelho dentro da universidade, compartilhando Cristo com uma pessoa, não sabendo se iria voltar para casa naquele dia, porque rasgou o verbo sobre Cristo com uma pessoa, poderia morrer, né? Então, mas que coisa linda, porque ele entregou a vida ao Senhor Jesus, depois ele casando com essa jovem, ela também entrega a sua vida ao Senhor Jesus, e eles começam um tempo de fuga, para não serem mortos, porque o governo partiu atrás deles, vai rastreando por identidade, por várias coisas, vai rastreando, mesmo que esteja em outro país, vai rastrear até pegar, leva de volta para o país e mata no país de origem, né? É assim que eles fazem. Então, o que aconteceu? A nossa igreja, várias das nossas igrejas participaram do DIP esse ano. E olha como é que Deus vai olhando o nosso coração, né? E aí vem essa família pedindo asilo religioso no Brasil. Aí vem com um grupo de pessoas que tiveram contato com eles, da Polícia Federal, que são cristãos e tal, tiveram contato com eles, e aí eles chegam na nossa igreja e compartilham, né, que eles são pessoas que estão buscando o asilo, né? A nossa igreja compadeceu dessa história, colocou os advogados da igreja em ação. Então, em menos aí de 37 dias, na verdade, eles já têm a autorização para permanecer no Brasil. Eles vão se tornar, então, acho que é cidadãos brasileiros, não sei como é que é a história, mas eles já têm essa autorização. E aí a nossa igreja alugou uma casa, um apartamento para eles, contactando empresários para eles poderem estar trabalhando, né? E é interessante, né? Uma pessoa com tanta perseguição fala 7 línguas. Eu falei, meu Deus. E os menininhos tudo novinhos já falando inglês, tá? Opa! Né? Mas é uma história muito bacana que vocês vão ouvir em breve. Eles vão estar aqui. Eu não quero entrar em muitos detalhes mesmo, porque também não sei. Mas eu fico maravilhado porque eles colocaram a vida em jogo, mas não negaram o Senhor Jesus. Muitos estão tentando fugir disso e não estão conseguindo, da perseguição religiosa no Oriente. E esse rapaz, ele foi muito ousado. Deus abriu portas em várias situações. E aí chegou no Brasil, agora eles foram adotados pela nossa igreja, né? E agora eles estão bem, né? Agora vai uma caminhada aí de adaptação aqui no Brasil. Mas eu fiquei muito feliz de participar, de ver, presenciar tudo isso, porque a gente às vezes lê
e não acredita que de fato essas coisas aconteçam, mas acontece. O nosso Deus é o mesmo, amém, irmãos? Então, eu gostaria que você se colocasse de pé. Ficar de pé. Eu quero desafiar, igreja, você a ser um cristão que carrega a bandeira do Evangelho. Eu quero desafiar você a experimentar o sobrenatural de Deus nessa semana na sua vida. Eu desafio você a não se esconder no meio da onde você está, mas mostrar quem você é. Eu sou um cristão e sou feliz por ser um cristão, faço questão de ser cristão, não tem jeito de ser diferente, e eu estou aqui não só para dizer que eu sou um cristão, mas eu estou aqui porque Deus me colocou para abençoar este lugar, abençoar a sua vida. Pastor, eu acho que isso aí parece que é meio vaidoso. Não, não é nada de vaidade, isso é a verdade. A palavra de Deus diz que aonde nós pisamos o solo se torna santo. Não é? Diz que aonde nós vamos, nós levamos a luz do Senhor. Aonde tem trevas, entra a luz do Senhor. Então, querido, se você entrou num lugar, você está ali para abençoar. Amém? Levanta a sua mão, vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Uma palavra que mostra ousadia, uma palavra que mostra segurança, uma palavra que mostra, Senhor, que havia, Senhor, e há pessoas que creem, que confiam realmente naquilo que o Senhor faz e no chamado do Senhor. Todos nós somos chamados. Nós somos chamados a fazer discípulos por onde o Senhor nos colocar. Fazer discípulos de todas as nações, conforme a tua palavra diz, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a tua palavra diz que o Senhor, eis que estarei convosco até a consumação dos tempos. Meu Pai, a tua presença, ela é fundamental na nossa vida. Por isso nós levantamos as nossas mãos para dizer, Senhor, que nós não temos vergonha de ser cristão, mas nós nos sentimos honrados. Nós nos sentimos privilegiados. Quando nós lembramos que somos o que somos na tua presença, o nosso coração se quebra, Deus. Ficamos constrangidos, porque não somos merecedores de tamanha graça. Mas o Senhor se move de maneira maravilhosa a favor da nossa vida. E nós somos gratos, Deus. Nós nos sentimos honrados e agradecidos pela obra que o Senhor fez na cruz por nós. E, Senhor, não tem como viver diferente mais. Não tem. Porque não existe vida melhor do que esta. O que nós vivemos hoje é uma vida de segurança diante do Senhor. A certeza de que o amanhã o Senhor prepara para cada um de nós. E é certo que o amanhã sempre será melhor do que o hoje. Porque o amanhã nos aproxima para o dia da tua volta, que esse dia será um dia glorioso, será um dia maravilhoso, e a tua palavra diz que lá no lugar reservado, preparado, será um lugar sem lágrimas, sem choro, porque as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Meu Deus, esse é o nosso destino, porque o Senhor nos garante isso. Cada um de nós somos selados pelo teu Espírito, o Espírito da promessa. Aleluia! Portanto, Pai, nós aceitamos o desafio de ser luz e sal da terra. Não nos esconderemos debaixo de lugar nenhum. Não nos esconderemos de nenhuma forma, conforme a tua palavra diz. Mas a luz deve ser colocada no lugar que todos possam ver. Meu Deus, portanto, Pai, essa vida desafiadora nos leva a uma vida sobrenatural. Que cada um aqui possa viver a intensidade do Evangelho. Que cada um aqui possa viver, Senhor, essa semana e ver que o Senhor é Deus que faz conforme a tua palavra. Abençoa, Senhor, cada lar representado aqui.
Senhor, vai ali nas nossas casas e desfaz toda e qualquer intenção, todo e qualquer plano ou projeto do inimigo da nossa alma. Faz com que a nossa casa seja conforme o Salmo 91, que praga nenhuma chegue lá, em nome de Jesus. Faz da nossa casa um lugar de paz, um lugar de alegria, aonde o seu nome seja anunciado de manhã até a noite. Que nossos vizinhos possam ver isso e começarem a se interessar por conhecer o Senhor. Que assim seja, meu Deus. Que o Senhor dê vitória aos teus filhos nas suas causas nessa semana, em nome de Jesus. Vai adiante como Jeová Nissi, como Jeová Shalom, como Jeová Rafá. Vá adiante, Senhor. Traz a cura sobre a nossa casa. Senhor, seja a bandeira da nossa vida indo adiante, mostrando que Tu és Deus na nossa vida. Que assim seja, Senhor, sobre cada um, sobre cada lar representado aqui, em nome de Jesus. Amém, irmãos?